Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vou pedir para vocês orarem por mim e comigo, interceder pela minha vida e que o Senhor me use nessa noite. Amém? Senhor Jesus, Tu és glorioso, Tu és bondoso, Senhor. Nós cantamos que o Senhor é belo, que o Senhor é doce, que o Senhor é santo, Senhor. E nós já sentimos a Tua presença aqui nessa noite, Senhor, desde o aquecimento, Senhor. Nós sentimos a Tua presença nessa igreja desde o aquecimento, Senhor. Então fala aos nossos corações, Senhor. Usa-me, Senhor, como boca, Pai, para falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Usa a minha vida, Senhor Jesus. Completa, Pai, a palavra no coração de cada um, Senhor. Aqueles que estão aqui dentro, aqueles que estão em suas casas, Senhor, assistindo. Os que ainda vão assistir, Senhor. Fala, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, agradecendo por tudo que o Senhor já tem feito em nosso meio até aqui, Senhor. Santo és, Pai. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vou pedir para que vocês abram a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 20 ao 22. Mateus 9, 20 ao 22. Amém? Diz assim: E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou a borda da capa dele, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Coragem, filha, a sua fé salvou você, e desde aquele instante a mulher ficou sã. Amém? A mensagem que eu tenho para trazer para vocês tem o tema Coragem, filha. Talvez pelo título vocês já percebam que eu vou me direcionar na maior parte dos tempos às mulheres. Filha. Se ela tocasse na borda de Jesus, da capa de Jesus, ela seria curada. E a gente vê histórias de pessoas que intercederam por outras quando encontraram Jesus. Filhas, mães, pessoas que conheciam, que estavam enfermas ou endemoniadas. A gente vê alguns relatos nos evangelhos e que elas traziam essas causas para Jesus. No caso dessa mulher, ela mesma, na condição dela, enfrentou toda a multidão e tocou a capa de Jesus. E ela foi corajosa por esse ato. Eu imagino que com essa dificuldade de acessar Jesus, ela deve ter encostado em várias pessoas, tentado enfrentar assim uma multidão para alcançar Jesus. E várias pessoas provavelmente encostavam a borda da capa de Jesus. Várias pessoas tocavam em Jesus. Mas o toque daquela mulher foi diferente. O toque daquela mulher tinha fé. Ela cria que ela seria curada. Então o Senhor reconheceu ela. E agora eu me atendo à resposta de Jesus. Coragem, filha.
você foi salva porque teve fé. Coragem, filha. Em outras versões desse mesmo trecho, a gente encontra como ânimo, filha. E consultando o meu amigo Google, eu fui tentar descobrir qual que era o significado de coragem, né? E eu descobri que coragem é a confiança que uma pessoa tem em situações difíceis. O significado de coragem, pelo que eu entendi, né, é o contrário do que eu achava antes, que é uma pessoa forte, inabalável, uma pessoa brava. Coragem não tem nada a ver com isso. Coragem é no momento do temor, confiar. E Jesus está falando para aquela mulher, confia em mim. Como está escrito lá em Provérbios 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu entendimento e não apoie... Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Então eu acredito que nós somos corajosas quando nós deixamos de nos apoiar no nosso entendimento. E nós cremos no sobrenatural. Aquela mulher sabia que pela ciência ela não seria curada. Ela sabia que ela não seria liberta daquela enfermidade se ela encostasse na capa da borda da capa do Senhor. Mas ela deixou de crer no que ela pensava, na ciência, no entendimento dela. Ela depositou a confiança dela no Senhor. E ela foi curada porque ela teve fé. E nós somos corajosas quando nós deixamos de nos apoiar no nosso entendimento. Quando nós deixamos a nossa confiança naquele que nos escolheu. Nós somos corajosas quando não terceirizamos a nossa responsabilidade em buscar o Senhor. Amém? Seguindo o trecho ali de Mateus, a resposta de Jesus para a mulher foi: você foi salva porque teve fé. Tenha fé. E aqui eu não estou falando somente de cura, de enfermidade, de coisas que a gente vê assim, de libertação ou qualquer outra coisa, mas de todas as áreas da nossa vida. A gente conversou aqui sobre fé na semana passada. E eu insisto hoje que em nome de Jesus você consegue passar por qualquer situação. O Senhor conhece as nossas limitações, Ele sabe até onde a gente consegue ir. E onde a gente não consegue ir mais, Ele assume o controle. Amém? E Ele escreveu cada um dos nossos dias. Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito. E Ele não vai nos expor ao ridículo. Ele não vai deixar que a gente passe vergonha no meio da multidão. Ele vai com a gente. Se um dia você sentiu medo, saiba que o Senhor estava com você mesmo com medo. Não é sobre não sentir medo. Não é sobre não ter problemas, não passar por dificuldades. Mas por confiar no Senhor no meio da dificuldade. E acreditar que Ele vai estar com você em todas as circunstâncias. Amém? Como eu disse no domingo passado, a Jaque trouxe aqui um tema. E a gente falou sobre uma fé que persiste. E no texto que ela leu lá em Mateus 14, diz que os discípulos, ao verem Jesus caminhar sobre as águas, gritaram de medo. Mas Jesus os acalmou dizendo: coragem, sou eu. Amém? E Pedro, ele foi caminhando até Jesus enquanto ele ainda tinha fé. Mas quando ele viu o vento, ele temeu. Ele temeu e ele começou a afundar. Então, quando Jesus viu isso, ele disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E a gente falou isso na semana passada. Precisa ser constante a nossa fé. E eu repito, coragem é no momento do medo, confiar. Eu imagino que Pedro andando sobre as águas pode ter sentido medo, mas ele deveria confiar no Senhor. Em Jesus que disse: coragem, sou eu. Eu imagino que se Jesus estivesse me dizendo isso, eu escutando a voz dele, coragem, sou eu ia entregar tudo para ele. Se ele está comigo, então não tenho por que temer, não vai ser um vento que vai me derrubar nessa água. Amém? Então, quando Jesus está te falando, coragem, sou eu, Ele está te pedindo para confiar nele. Amém? E está até repetitivo se eu citar mais uma vez a dificuldade, né, que a gente teve, que as mulheres tiveram de encontrar mulheres para ministrar aqui na frente. E nesse mês, várias mulheres subiram aqui. E encerrar, né, praticamente no finalzinho de março, é um desafio, uma responsabilidade muito grande. E quando eu olho para todas as mulheres que subiram aqui, cada uma delas, eu vejo coragem.
Eu vejo mulheres corajosas, mulheres que confiaram, que mesmo que estivessem com muito medo, elas confiaram no Senhor e na missão que Ele colocou no coração delas. Que mulheres corajosas, não é? E apesar de já ter vindo aqui em outras circunstâncias, já tive aqui em warm-up cantando, a sensação de vir pregar num culto de domingo com toda a igreja é uma sensação muito especial. É um desafio, uma responsabilidade muito honrosa. O meu coração ficou pulando quando eu soube do convite, mas ainda assim eu pensei em hesitar. Pensei, não, será? Será que é isso? Eu fiquei pensativa se eu devia ou não aceitar o convite. E uma das primeiras perguntas, eu até falei no vídeo, que eu senti, que eu acho que algumas pessoas também sentem, quando são desafiadas a fazer alguma coisa difícil, é por que eu? Eu fiquei pensando, nossa, são tantas mulheres na igreja, todas tão sábias, tão preparadas. Por que me escolheram? Por que me convidaram? Chama outra, eu pensava comigo. Mas isso é reflexo de algo que a gente está ensinado a sentir. Insegurança, medo, despreparo. Mas, na verdade, o Senhor tem nos preparado desde muito antes do nosso nascimento. Como eu disse, Ele escreveu esse dia. Então, Ele já sabia que eu viveria por essa situação e me preparou por todos os dias da minha vida até chegar aqui. Amém? Uma das síndromes da nossa geração é a síndrome da impostora. E agora eu, de fato, me dirijo às mulheres que elas não conseguem reconhecer em si mesma, atribuir a si mesma as suas conquistas. Elas acham que estão ocupando o lugar de outra pessoa, mais preparada, mais pronta para aquela circunstância. Como foi o meu caso, quando me perguntei, por que eu? E aí são até em situações bem bobas. Se essa pessoa está bem vestida, se ela está arrumada, e alguém elogia ela, né, essa mulher, ela não reconhece nem o próprio elogio. Ela já logo responde, essa blusa é velha, esse perfume foi baratinho. Ontem mesmo eu acordei e vim quando me elogiaram. E a gente está acostumado a falar esse tipo de frase, a gente não reconhece os nossos elogios, né? Quando alguém fala, verbaliza que a gente está bonita, a gente não consegue dizer obrigada. É impossível, né? E se ficasse nessa superfície até seria ok, mas indo lá embaixo começa a piorar. Quando a gente mergulha para os problemas mais difíceis. Quando a mulher passa num vestibular, foi porque a prova estava fácil. Se ela é promovida no trabalho, foi por um movimento da empresa. Se ela recebeu um aumento, foi generosidade do chefe dela. Nunca é sobre o que ela fez para chegar até ali. Mas a mulher que teme ao Senhor sabe de onde vêm as suas conquistas. E elas vêm de Deus. O Senhor tem nos dado isso. Amém? Glória a Deus. E aqui nesse templo não tem espaço para a síndrome da impostora. Não tem espaço para mulheres inseguras, que se sentem despreparadas para subir até aqui. Amém? Glória a Deus. Então, ao invés de perguntar por que eu, perguntem-se, por que não eu? Por que não? Não há motivos para não. Não há motivos porque o Senhor nos capacita, Ele nos conduz, Ele nos prepara. E não só hoje, mas Ele vem nos preparando desde o nosso nascimento, ou muito antes. Ele já conhecia todos os nossos dias antes mesmo de nós nascermos. Amém? E Deus falando lá no primeiro capítulo de Josué, no versículo 9, Ele diz, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Não sou eu que estou dizendo que Ele vai estar contigo. Ele mesmo já te disse. Ele vai estar com você em todos os momentos. E aí o Senhor, Ele não errou quando Ele te escolheu. O Senhor não cometeu um erro ao te colocar onde você está hoje. Tudo tem um propósito. Amém? E no dia que você se sentir desanimada, mulher, no dia que você sentir que está triste, despreparada, lembre-se do que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando você se sentir fraca, lembre-se que o Senhor está trabalhando. Ele está aperfeiçoando o poder. Amém?
E aquela mulher com hemorragia, ela enfrentou a multidão para tocar em Jesus. E nós não precisamos enfrentar multidões. Nós temos livre acesso ao Pai. Amém? Nós podemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e acessar Ele. Hoje mesmo nós falamos com Ele, amém? Então, busque o Senhor. Lá em Êxodo 20, depois de a gente ler os 10 mandamentos, nós vemos no versículo 18 que diz o seguinte: quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Disseram então a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a Ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Irmãos, o povo sentiu medo de ouvir a voz de Deus. Eles se assustaram, eles ficaram com medo de que Deus falasse diretamente com eles. E quantas vezes a gente se sente nessa situação? Medo de que o Senhor fale diretamente conosco aquelas palavras que são mais duras, mais pesadas. Ou então, em quantas circunstâncias a gente permite que outras pessoas façam esse papel por nós? Outras pessoas tragam para a gente a resposta de Deus, ao invés de nós mesmos buscarmos na fonte. Irmos buscar o nosso Pai, falar com Ele. A gente não pode terceirizar o nosso relacionamento com Deus. Pedir para que outra pessoa fale ao invés do próprio Deus. Deus fala com a gente só precisa buscar. E aqui eu não estou dizendo, jamais, para que você pare de ouvir o que o seu irmão tem a dizer para você. Nem te pedindo para parar de pedir pedido de oração ou pedido de intercessão pela sua vida. Nunca, em hipótese alguma. O que eu estou te pedindo é para que você também se coloque nesse papel. De interceder pela sua vida, de falar e buscar a presença do Espírito Santo na sua vida todos os dias. Amém? É confiar nele. É ter um relacionamento com Ele. E nesse momento em que você tem um relacionamento com o Senhor, Ele te diz coisas e Ele te pede para compartilhar. Ele te fala: eu estou te trazendo a mensagem. Então, leve a mensagem adiante. E ser corajosa é compartilhar aquilo que o Senhor tem a falar. E confiar nele. Amém? A Paula, a Tati, hoje a Ali também trouxe como foi difícil, né? No ano passado, encontrar pessoas. O presbítero Daniel também trouxe aqui que tinham que procurar em outras igrejas, convidadas, mulheres para virem trazer a palavra em programações. E hoje nós somos em tantas. Eu achava que era 13, mas hoje eu soube que são 19. Sem contar as mulheres que estiveram aqui no Armup, cantando e ministrando. Em todas as outras situações da nossa igreja em que mulheres estiveram operando outras coisas nos bastidores, que não estavam aqui na frente. Mas isso, Senhor, gente, é bondade de Deus, é misericórdia do Senhor. A partir do momento que a gente confia nele, entrega os nossos planos, ele vai lá e faz do jeito dele, que é muito melhor do que o nosso. Isso é agir dele na nossa igreja, levantando mulheres, capacitando-as para serem usadas por ele. E o mesmo pode acontecer com você. A partir do momento que você aceitar esse convite, assim como a Suzy disse, a partir do momento que você diz sim, tudo começa. Ou antes do sim, quando você começa a se preparar, buscar relacionamento com o Senhor. E na Bíblia, nós temos várias histórias de mulheres corajosas. No Antigo Testamento, mulheres como Raabe, que escondeu os espiões israelitas. Débora, juíza que foi com Baraque ao Monte Tabor e derrotou todo o exército de Cícera. No mesmo contexto de Juízes, Jael, mulher de Éber, que derrotou a Cícera. No Novo Testamento, a gente conhece Priscila, que com seu esposo Áquila ficaram em Éfeso para manter a igreja quando Paulo partiu para outra cidade. Essas pessoas foram cooperadores e arriscaram a própria vida pelo Evangelho. Amém? E tantas outras mulheres que nós mencionamos durante o mês de março.
tantas mulheres que nós falamos no ano passado também. O Senhor continua levantando mulheres. A prova disso são as 19 mulheres que estiveram aqui durante o mês de março. E o meu anseio é que isso não aconteça somente no mês de março. Amém? Há alguns dias a gente fez um post no Instagram e uma mensagem, um comentário me chamou muito a atenção. O Ariel colocou lá: é um sonho ser ministrado por mulheres durante um mês inteiro. E é um sonho. Eu imagino que quando o Ministério de Mulheres, o Ministério de Ensino propôs isso, eles sonharam com isso, pensaram, cara, que difícil que vai ser, mas eu confio que vai dar certo. E o sonho de Deus também era esse, e ele se cumpriu. E isso é muita bondade do nosso Senhor com a nossa igreja, e que a gente possa desfrutar disso todos os dias, em várias outras circunstâncias, não só no mês de março, mas abril, maio, junho, sempre estejam dispostas, mulheres, a servir ao Senhor. Amém? E esse movimento não pode parar. Ele também pode acontecer lá na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, onde estivermos, em todos os lugares e em todo tempo, nós devemos servir o Senhor e levar a palavra dele. Eu não preciso de um microfone, não preciso desse palco bonito, mas eu posso fazer isso lá no meu trabalho, eu posso fazer isso no ponto de ônibus, eu posso fazer em todos os lugares. Essa palavra aqui que a gente está escutando hoje, a gente pode levar para muitos lugares. Com um link a gente pode compartilhar para pessoas. Amém? E para encerrar, enquanto eu escrevia essa mensagem, eu pensava muito em uma música. E hoje, quando a Alexandra começou aqui, ela disse que tudo isso é sobre Jesus. Tudo isso aqui é sobre Deus. Tudo isso aqui é para Ele. Todas essas mulheres que vieram aqui à frente estavam ao serviço de Deus. Elas eram bocas do Senhor. Então, eu consegui trazer essa música. Eu pedi para o Léo, para o Tom, para a gente cantar. E tem um trecho que diz: então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E eu vou te pedir para que quando a gente estiver cantando, essa seja a sua oração também. Que você pense, Senhor, não quero que outros subam em meu lugar. Eu quero encontrar o Senhor, eu quero subir esse monte que muitos desistiram. Senhor, eu tiro esse medo, eu quero ser corajosa. Quero ser corajoso. E sempre tenha em mente que isso não é sobre nós, não é sobre essa estrutura bonita, mas é sobre Deus. Esse templo é dele, tudo é dele. Amém? Glória a Deus.